Restauração e perdão, o coração da nova vida em Cristo. Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Que alegria ter você aqui comigo nesse canal. Eu sou o professor Ioséias, seu professor de Bíblia e Teologia, e hoje vamos tocar em algo que é a essência do Evangelho, a própria batida do coração da vida de Deus em nós, que é a restauração e o perdão. Você já se sentiu quebrado, carregando um fardo ou culpa enorme, ou talvez até mesmo uma mágoa? Já desejou desesperadamente recomeçar, mas não sabia como? Ou talvez você se pergunte como é possível reconstruir relacionamentos que parecem irrecuperáveis? Se essas perguntas ecoam ou já ecoaram em sua mente, saiba que a aula de hoje é para você. Prepare-se para descobrir como a graça de Deus pode trazer perdão profundo e uma restauração que vai além do que se pode imaginar. Vamos falar sobre a promessa de um novo começo. A Bíblia nos mostra que o pecado criou uma barreira entre nós e Deus, uma separação dolorosa. Mas a boa notícia do Evangelho é que Jesus veio derrubar essa barreira. A restauração e o perdão não são apenas conceitos teóricos e abstratos, eles são uma experiência viva da graça de Deus em nossos corações, transformando-nos para refletir a imagem de Cristo. Imagine um vaso de barro lindo, mas que por algum motivo caiu e se quebrou em 1000 pedaços. Parece o fim, não é verdade? A maioria de nós jogaria fora esse vaso. Ninguém, em sã consciência, tentaria juntar esses cacos e esperar que ele voltasse a ser o que era antes. Mas Deus, meus amigos, é o mestre da restauração. Ele pega nossos pedaços, nossas falhas, nossos erros, e com sua graça e perdão, ele não apenas nos conserta, mas nos refaz de uma maneira ainda mais bela, com as marcas da restauração, contando uma nova história. Isso é o que o Eterno faz em nós. A restauração e o perdão são inseparáveis do nosso processo de salvação. Eles não significam apenas que Deus esquece nossos erros. Eles significam uma transformação interna, uma renovação completa, que impacta a nossa identidade em Cristo e até mesmo nossos relacionamentos com as pessoas que estão ao nosso redor. Então nós vamos falar sobre a natureza divina da restauração e do perdão. Para começar a entender essa maravilha, precisamos fixar o primeiro ponto. A restauração é, primeiramente, uma obra da graça de Deus, e não algo que merecemos ou conquistamos com o nosso esforço. É um presente. Efésios 2, versículos 8 e 9, nos lembra disso claramente, ao dizer: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quero aqui sugerir uma atividade rápida para os mestres e discipuladores, chamada A Graça em Ação. Peça aos estudantes para fazer grupos de 3 pessoas e lerem juntos Colossenses 1, versículos 13 e 14, e 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19. Pergunte a eles, com base nesses versículos, como descreveriam o que Deus faz por nós através do perdão e da reconciliação? Qual a diferença entre perdão e reconciliação? E dê mais ou menos ali de 5 a 7 minutos para essa tarefa ser feita. O perdão de Deus é a condição essencial para a restauração. Sem o perdão não haverá a restauração. Colossenses 1, versículos 13 e 14, nos diz que fomos libertados do poder das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O perdão não é apenas um cancelamento de dívida, é a restituição de um relacionamento rompido. É Deus nos trazendo de volta para a plena comunhão com Ele. E a Bíblia chama isso de reconciliação. Em 2 Coríntios, versículos 18 e 19, Paulo nos diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz removeu a barreira do pecado. O perdão de Deus é, então, um ato de amor e misericórdia que nos restaura a nossa verdadeira identidade em Cristo. Que verdade poderosa para se guardar no coração. O segundo tópico que eu quero tratar com vocês é que o processo de arrependimento e perdão é algo que não pode faltar em nossas vidas. Se Deus nos oferece esse perdão e restauração, qual é a nossa parte? Chegamos ao segundo ponto. O arrependimento é a chave para o perdão de Deus ser efetivo. E eu quero sugerir também mais uma atividade para o seu momento de ensino. O coração contrito é o nome dessa atividade. Peça aos estudantes para individualmente lerem Atos 3:19 e 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Pergunte e peça àqueles que se sentirem à vontade para compartilhar o que significa arrepender-se para você, na prática, e como isso se relaciona com a promessa de perdão de 1 João 1:9. E aí mais ou menos uns 3, 4 minutos para que os alunos possam discorrer.
Arrependimento não é apenas sentir remorso ou tristeza pelo erro que cometemos. É uma mudança radical de coração e mente, que nos leva a mudar de direção. Atos 3,19 nos exorta: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. É um reconhecimento da nossa rebeldia e da nossa total dependência da graça de Deus para alcançar o perdão e a salvação. E isto manifesto pela conversão, isto é, uma mudança de direção nas nossas ações devido à mudança de mente que o Evangelho nos proporcionou. E a promessa em 1 João 1,9 é maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão de Deus é um reflexo de sua fidelidade, justiça e misericórdia. A parábola do filho pródigo é importante de ser lembrada. Nesta parábola, escrita em Lucas 15, aquele filho que desperdiçou tudo e que foi viver longe em pecado, mas que um dia caiu em si e decidiu voltar para a casa do pai, teve uma experiência maravilhosa. O pai, com seu coração cheio de misericórdia, não esperou que ele chegasse à porta para lhe cobrar. Ele correu ao encontro do filho, o abraçou, o beijou e fez uma festa para o filho que retornava. Essa é a imagem da misericórdia de Deus, um amor incondicional que nos recebe de volta, não importando o quão longe tenhamos ido. A misericórdia de Deus é uma ação ativa que busca restaurar, curar e reconciliar. E por fim, queridos, o perdão de Deus como uma prática cristã é extremamente necessário. O perdão como prática cristã, uma vez que experimentamos o perdão e a restauração de Deus, somos chamados a estender essa mesma graça aos outros. E eu quero te sugerir a última atividade para seu ensino. Perdão radical é o nome dessa atividade. Peça aos alunos para lerem Mateus 18, versículos 21 e 22 e Efésios 4, 32. Desafios. Peça a cada aluno para identificar uma pessoa em sua vida a quem eles precisam estender perdão. Pode ser algo pequeno ou grande. E eles não precisam compartilhar quem é essa pessoa, apenas identificar em sua mente. Então, que orem silenciosamente por essa pessoa, liberando-a no seu coração por meio do perdão, que vai consistir, em verdade, em desistir de cobrar a dívida dessa pessoa. Dê aí mais ou menos uns 4 minutinhos para que isso aconteça. Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes se deveria perdoar o irmão, isso em um dia, Jesus respondeu 70 vezes 7, lá em Mateus 18, versículos 21 e 22. Isso não é uma conta matemática, na verdade, que Jesus está fazendo, mas ele está ilustrando a abundância da continuidade do perdão que devemos oferecer, como reflexo também do perdão imensurável que Deus nos concedeu. Nossa capacidade de perdoar os outros é um testemunho vivo da graça que recebemos. Jesus enfatizou isso na oração do Pai Nosso. Perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus 6, versículo 12. A falta de perdão aos outros pode bloquear a nossa própria experiência de pleno perdão de Deus. O perdão é a chave para a restauração dos relacionamentos. E Paulo nos exorta, em Efésios 4:32, a sermos bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-nos mutuamente, como Deus nos perdoou em Cristo. Não é fácil, eu sei. Eu também luto com isso como você, para cumprir esse mandamento diariamente. Viver em um mundo quebrado, ferido, marcado pelo pecado, nos desafia a cada dia. Mas é através do perdão e da reconciliação que encontramos a verdadeira paz. Não só a paz interior, mas também a paz nas nossas relações humanas. O perdão reflete a reconciliação que experimentamos com Deus. Por isso, quero sugerir também 3 dicas que podem nos ajudar a viver essa restauração e o perdão no nosso cotidiano. Primeiro, examine sempre seu coração, diariamente. Faça uma pausa e ore, pedindo ao Espírito Santo para revelar qualquer área da sua vida onde você precisa de perdão ou onde você precisa perdoar alguém. Não ignore a culpa ou a mágoa. Traga-as para a luz da graça de Deus. Segundo, pratique o perdão ativamente. Seja intencional em perdoar. Isso não significa esquecer a dor, mas significa liberar a pessoa e a si mesmo para se livrar do poder do rancor. Comece com pequenos atritos do dia a dia, treinando o seu coração para estender a mesma misericórdia que você recebeu em coisas mais complexas. Terceiro, busque a reconciliação, claro, onde é possível. Nem sempre a reconciliação é possível ou prudente. Mas, quando a Bíblia nos chama a buscar a paz, se você tem um relacionamento rompido e Deus te direciona, dê o primeiro passo para tentar restaurar. Às vezes, um simples pedido de desculpas
ou a expressão do seu perdão já é um grande passo para a cura. Concluído, queridos, somos agentes da reconciliação. A restauração e o perdão são o centro da nossa fé. Eles não são apenas para a nossa salvação individual, mas são os fundamentos para vivermos em comunidade e para que o reino de Deus se manifeste. O perdão de Deus nos limpa, nos reconcilia e nos dá uma nova vida em Cristo. Como cristãos, somos chamados, até a Belinha quer participar, olha, somos chamados a viver essa restauração diariamente, a praticar o perdão em nossos relacionamentos, refletindo a glória de Deus e sendo agentes de reconciliação em um mundo tão quebrado. O propósito desse conhecimento é que a nossa jornada de fé seja marcada por um profundo entendimento e vivência do perdão e da restauração que Deus oferece. Se esse vídeo te tocou, deixa aí o seu curtir, compartilhe com os amigos e familiares e inscreva-se no canal para receber mais aulas transformadoras. Que a graça de Deus nos capacite a perdoar e a ser perdoados, vivendo a cada dia mais próximos da imagem de Cristo. Amém.